Fala pessoal, tudo bem, tudo certo com vocês? Vem chegando aqui que eu quero fazer agora um vídeo pra gente falar sobre a fase de grupos da Libertadores da América. Um vídeo especial falando só sobre isso, que eu tenho algumas coisas que eu gostaria que vocês soubessem. Tá inscrito no canal? Tá comigo aqui, contra o Sistema Azul? Vem comigo. Outra coisa, tá? Dá joinha sempre, não deixa pro final do vídeo, senão tu vai acabar esquecendo. E mais uma, tu quer estar comigo nos grupos de WhatsApp? Quer trocar ideia com o Baldasso sobre o Inter no WhatsApp? Todos os dias, durante os jogos, depois dos jogos, antes dos jogos, seja membro. Aqui em cima, tá bom? Na capa do meu canal tem o Seja Membro. Vai lá, assina, tem sorteio de camiseta, sorteio de ingresso, conteúdo exclusivo, vale muito a pena. A fase de grupos da Libertadores da América. A primeira coisa que eu quero colocar para vocês é o seguinte. Ela apresenta grenais. E tem gente no Rio Grande do Sul, especialmente a imprensa, achando lindo, maravilhoso, a mobilização gaúcha Grenal. Vamos analisar friamente. É ruim para os dois. É ruim para os dois ter Grenal na fase de grupos da Libertadores da América. Sabe por que é ruim? Grenal não é futebol. Grenal suplanta questões técnicas e táticas, é outra coisa. É muito mais psicológico do que na bola, tá? E especialmente pela importância desses Grenais, a grande tendência é o empate. É os dois com medo de perder. E vamos combinar o seguinte, para os dois, tá? Não é só para o Inter. 2 empates nesses Grenais são péssimos para a dupla Grenal. Péssimos. Porque eles se entredevoram. Cada um faria só 2 pontos em 2 jogos. É ruim para os dois, cara. Eu vou dizer mais para vocês. Ter Grenais na fase de grupos da Libertadores da América, para mim, mostra uma tendência de que um dos dois fique fora. Um dos dois não se classifique para a próxima fase da Libertadores. Começa por aí. Segundo ponto, e agora puxando especialmente para as coisas do Internacional. Tá aí na tela. Olha o que é a vida do Inter nessa fase de grupos da Libertadores. Tem a distribuição de jogos. E a coisa mais interessante e importante é o seguinte. O Internacional só sai de Porto Alegre na penúltima rodada. O Inter joga em Porto Alegre os 4 primeiros jogos. Os 4 primeiros jogos o Internacional joga em Porto Alegre. Tá percebendo? Ou seja, tu tem os 2 Grenais em Porto Alegre e 2 jogos em casa contra os estrangeiros em Porto Alegre. Tu só vai jogar nas 2 últimas rodadas contra os 2 estrangeiros fora de casa. O que significa isso? Tem que aproveitar, cara. Tem que aproveitar que não tem viagem, não tem desgaste dentro do nosso clima, mesmo que um dos jogos seja um Grenal na Arena da OAS. Mas assim, tem que aproveitar. O que é aproveitar? É encaminhar a classificação. O Internacional precisa encaminhar a classificação nesses 4 primeiros jogos em Porto Alegre. O que é encaminhar a classificação? A história da Libertadores apresenta em algumas vezes os times se classificando com 9 pontos, mas apresenta em quase todas as vezes o time se classificando com 10 pontos. Encaminhar a classificação é o Inter ter 10 pontos nesses 4 primeiros jogos. Seriam 3 vitórias e um empate. Envolveria ganhar os 3 jogos no Beira-Rio e empatar com o Grêmio na casa deles, né? Seria isso. 9 pontos também não é um desastre, tá? É que aí eu envolveria pensar em perder um jogo, eu não quero nem pensar em perder um jogo. E aí teria os 2 últimos jogos fora de casa para administrar uma primeira colocação, que também seria importante. Também seria importante. Mais um ponto significativo que eu quero colocar para vocês. Isso é ótimo para o Inter, tá? O Inter abre dentro de casa. E eu vou fazer a comparação com o nosso rival que abre fora de casa contra o América de Cali. O Inter joga terça em casa contra a Católica e o Grêmio fora contra o América de Cali. E a rodada seguinte é Grenal. Tu imagina, no caso deles, se eles perdem para o América de Cali lá, e não é um absurdo, o América de Cali é um bom time, tá? E vem para o Grenal na obrigação. Se o Inter ganhar o Grenal, se eles perderem o primeiro jogo e perder o Grenal para nós, eles estão praticamente fora da Libertadores. Praticamente fora da Libertadores. Você tem consciência disso? Ao contrário, nós não podemos desperdiçar a oportunidade, jogando o primeiro jogo em casa, de adquirir uma tranquilidade vencendo esse jogo. Nós temos que vencer a Católica na próxima semana. Para ir para o Clássico Grenal, não tranquilo, porque nunca se está tranquilo num Clássico Grenal, mas com, sabe, com uma margenzinha de erro, podendo ter alguma tranquilidade, especialmente se eles estiverem numa condição diferente. Então, assim, é muito importante o Internacional sair vencendo na próxima terça-feira. Isso pode dar uma diferença significativa. Sobre qualidade, o América de Cali é um bom time de futebol. É melhor que a Católica, na minha opinião. É melhor que a Católica. Mas a Católica é melhor do que os 2 times que nós pegamos na pré-Libertadores, tá?
E aí tem as instabilidades do nosso rival, que também tem o nosso grupo é muito difícil, mas vamos lá estrategicamente, com qualidade, com tranquilidade, com bola, vamos para passar para a próxima fase da competição, tá bom? Valeu!